parte do Pai nessa noite para mim e para a tua vida, amém? O tema dessa mensagem é crescendo no deserto, né? Deserto, irmãos, todos nós passamos pelo deserto, e deserto é a escola do crente, né? E aqui nessa lição, nessa mensagem, tem algumas lições para nós nessa mensagem que fala sobre o deserto, né? E vamos estar aprendendo mais nessa noite, amém? Eu quero ler com você aqui em Gênesis capítulo 21, do versículo 14 até o verso 21. Gênesis capítulo 21, verso 14 até o verso 21, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela se foi, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e se assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Erga-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Irmãos, deserto, ele pode representar no começo um lugar de humilhação, né? Eu quero ler aqui o verso 14, onde diz assim: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu-a, né? Ou seja, ela foi mandada embora do acampamento, né? Quando ele fala despediu-se dela, mas para ela ir embora, né? Ali, apenas com aquele pão e um odre de água e aquela criança. Então, a Agar, ela foi ali, passou por esse momento de humilhação, né? Aparentemente, o deserto, ele representa também um lugar de humilhação. Um lugar onde a gente é humilhado, muitas vezes ele começa-se com um momento de humilhação, com momento em que você é humilhado, né? Aqui neste momento ela foi humilhada. Ela foi humilhada porque despediu ela com aquele pão, com aquela água e com a criança e tipo assim, vai, né? Mas Abraão, ele fez isso ordenado por Deus. O Senhor falou que tinha uma promessa na vida de Abraão. Só que Abraão não falou isso para Agar, né? Interessante que a Bíblia não relata se ele falou isso para Agar. Olha, ele vai crescer, ele tem promessa, vai dar tudo certo, né? Não, ele só confiando naquilo que Deus havia o instruído, né? Para que ela fosse embora do acampamento, ele despede ela, e a Bíblia fala que ela anda errante no deserto de Berseba. Aí ela começa a andar errante, né, naquele deserto. Deserto, aparentemente, é um lugar de humilhação, onde você começa a passar por inúmeros processos de humilhação, né? Então, eu não sei o momento, a humilhação, o que o seu deserto tem representado. Se começou com humilhação, como foi que começou esse deserto que você está passando. Mas aqui, esse deserto, ele começou para Agar com uma humilhação. Ela foi mandada embora, né? Ela ali sem nada, só com um pouquinho de água, um pouco de pão, um pão só, e aquela criança. Mas chega uma hora, irmãos, a Bíblia fala que ela anda errante no deserto. E deserto, no começo, quando a gente está no deserto, o que acontece é exatamente isso aqui. A gente começa a andar errante no deserto, a perambular no deserto, sem saber aonde vai, né?
sem saber o que o Senhor tem conosco. É um momento, de certa forma, de confusão, que a gente fica confuso, você não sabe aonde vai. Você não sabe o que você vai fazer. Você fica num momento assim desnorteado, né? Você não tem uma direção de Deus, né? E aqui, nesse momento, por que ela andou errante no deserto? Porque ela não sabia, ela não tinha uma direção, não sabia para onde ir, né? Não sabia se voltava para o Egito, não sabia o que ela fazia, para onde ela iria, né? Dessa forma, por isso que ela anda errante. E a Bíblia fala que a provisão da água, ela acaba, né? Acaba a água. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, né? Ali, irmãos, quando a água já acabou, não tinha mais água, não tinha provisão, né? A gente até fica sem comida, mas sem água é complicado. E ali já havia acabado a provisão. O pão, a água já tinha acabado. E ali ficou o restinho da água. Quando a água acaba, né? Aí ela errante naquele deserto, sem direção, humilhada, né? Mandada embora do lugar onde ela tinha, né? Tinha ali ficado um tempo, criado o seu filho, né? Lá no acampamento tinha provisão, tinha água, mas onde ela estava no deserto não tinha provisão. E deserto também é um lugar sem provisão, né? Geralmente a gente passa por desertos, principalmente na vida financeira, a gente não consegue ver provisão no deserto. Meu Deus, que deserto é esse, né? Parece que não tem provisão, parece que esse deserto está tão seco, né? Que não tem pão, não tem água, não tem nada, né, nesse deserto. E para onde eu irei? O que eu farei? E a gente começa a andar errante nesse deserto, né? Deserto também, ele representa no início uma humilhação, um lugar onde nós somos reduzidos à humilhação, né? E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Acabou a água. E agora? O que fará Agar, né? E aqui ela foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino. E aqui ela já perdeu as esperanças. E muitas vezes no deserto também a gente perde a esperança de uma mudança, perde a esperança de que vamos passar, que seremos aprovados, que tudo vai mudar, que as coisas vão mudar. A gente perde a esperança. Muitas vezes a nossa fé é abalada também, né? A gente pensa, será que Deus é comigo? É a hora dos questionamentos, né? A gente acha que tudo vai perecer ao nosso redor. Nós não vamos aguentar, que nós não vamos resistir a esse deserto, né? E aqui, ela já sem esperança, ela deixou esse menino lá, irmãos, porque ela não queria ver ele morrer. Certamente, Ismael já estava ali, já bem sedento, já com seu corpo debilitado, porque estava sem água. E ela pensou, ele vai morrer e eu não quero ver ele morrer, né? E muitas vezes, vamos colocar aqui Ismael como se ele fosse um chamado, uma missão, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque Deus tinha colocado Ismael sob os cuidados de Agar. Deus colocou Ismael sob os cuidados de Agar. Ela tinha uma missão com Israel. Então vamos com Ismael. Ismael, ele representa um chamado que você tem, uma missão, algo que Deus colocou no seu coração para fazer. Ele pode representar também alguém da sua família, um filho. Às vezes você olha para esse filho e você perde a esperança de que esse filho um dia vai ter vida, né? Às vezes ele está só sobrevivendo, né? Então, assim, eu não sei o que representa o seu Ismael. Aquilo que você está sem esperança, né? De que esse Ismael vai crescer, de que esse Ismael vai prosperar, de que as promessas de Deus serão cumpridas sobre a vida de Ismael. Aqui ela tinha perdido essa esperança. Por isso que ela deixou ele ali, porque ela não queria ver a morte do filho. E aí, concluindo o verso 16, onde diz, e se assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Irmãos, aqui neste momento é a hora que ela entrega os pontos, né? Como diz o ditado, que ela começa a chorar, ela começa a levantar a voz a Deus e começa a chorar, começa a se humilhar, porque todo deserto também tem um tempo que a gente não consegue mais, você se sente incapaz de continuar naquele deserto. Senhor, eu não aguento mais.
Senhor, eu não dou conta mais, eu não tenho mais forças. E a gente senta e chora. Chora, olha para o nosso Ismael e a gente não tem mais esperança de que Ismael sobreviva. Que o nosso Ismael sobreviva. Que o chamado, a missão que Deus tem com você, você olha para aquilo que Deus tem com você, para as promessas que Deus tem com você, como se você não tivesse mais fé, não tivesse mais esperança de uma mudança, né? E de que as promessas do Senhor iam se cumprir na sua vida. Assim, ela estava ali confiando na morte certa de Ismael, né? Aquele menino vai perecer, o Senhor me deu, mas o Senhor vai levar, porque eu não tenho água, não tenho provisão, não sei o que eu faço, estou errante nesse deserto, não tenho uma direção. E ali ela começa a se desesperar e chora. Mas ela também, aqui no verso 17, diz que Ismael, ele clamou, irmãos, porque o anjo do Senhor, ali ele se manifesta a Agar e fala que ouviu a voz de Ismael. Imagina Ismael sendo ali colocado, abandonado pela mãe, aí ele olhando para a mãe, nossa, minha mãe me abandonou agora, o que eu vou fazer? E começou a bradar, a clamar. A Bíblia fala aqui no verso 17, e ouviu Deus a voz do menino. Então ele clama, irmãos, ele ora, ele pede a Deus quem sabe uma segunda oportunidade, né? Senhor, eu preciso de ti agora, vou morrer, vou perecer. E bradou o anjo de Deus a Agar. Irmãos, deserto também é lugar de experiência com Deus. Quando tem humilhação, quando tem clamor, né? Quando você chega no seu limite, é a hora de Deus falar com você. Porque muitas vezes o Senhor nos leva para a olaria de Deus para ouvir a voz dele. E aqui ela estava já no seu limite, né? E já Ismael ali clamando a Deus, e o Senhor traz uma resposta. O anjo do Senhor se manifesta a Agar. Aleluia. O anjo de Deus bradou a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Então Deus aqui, ele respondeu a voz do menino, a voz do rapaz, né? Onde fala aqui a voz do rapaz. Ele respondeu à voz de Ismael. Ele respondeu ao clamor de Israel. E se manifesta a Agar. Agar estava numa situação desesperadora. Assim como Ismael também estava ali. Via que ele ia morrer, que ele ia perecer, porque não tinha água. Não tinha como sobreviver naquele deserto. Mas eu quero falar algo para você. Aonde tem clamor, aonde tem humilhação, também tem experiência com Deus. Aqui, o anjo do Senhor vem para falar com Agar e dizer para Agar: Agar, não temas. Não temas porque eu sou contigo. Não temas, Agar. Não temas porque Deus ouviu a voz do rapaz, né? Aí ele fala aqui no verso 18: erga-te e levanta o moço. Agar, levanta o moço. E assim o Senhor está falando: levanta o seu Ismael. Erga-te, Agar. Levanta o seu Ismael. Aleluia. Porque Deus tem promessa na vida do seu Ismael. Deus tem promessa com o seu Ismael. E ele fala: pega-lhe pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. Aleluia. Irmãos, isso aqui é uma confirmação da promessa que Deus tem para Ismael. Antes Deus havia falado que através da vida de Ismael, Deus havia se manifestado a Abraão e falado para Abraão: Abraão, eu farei de Ismael uma grande nação, eu vou cuidar de Ismael, né? Mas agora o Senhor mesmo manifestou e confirmou essa promessa para Agar. Dele eu farei uma grande nação. Então aqui o Senhor está confirmando a promessa na vida de Ismael, né? Então assim o Senhor está falando para mim e para você também. Porque deserto também é lugar de experiência com Deus, aonde Deus vai se manifestar para você quando você clamar, quando você buscar. Aleluia. E todo deserto, irmãos, parece lugar de humilhação. Às vezes acaba a providência, te traz desespero, te traz clamor, mas isso te quebranta. O Senhor levou o povo do Egito
ali para o deserto para provar-lhes o coração, para saber o que havia no coração deles. E em vez deles depender de Deus, ao mesmo tempo que eles dependiam e Deus agia, cuidando, mandando, enviando o maná, enviando a água, enviando a providência, mas eles ainda assim murmuravam naquele deserto. E eles tinham uma promessa. As pessoas falam assim, quem tem promessa não morre, mas eles tinham uma promessa de alcançar a terra prometida. Todo aquele povo tinha uma promessa, mas eles morreram no deserto, porque foram desobedientes, foram idólatras e tentaram a Deus no deserto. Por isso o Senhor permitiu eles perecer naquele deserto. Deserto representa lugar de humilhação. É um lugar de humilhação, porque ali no deserto nós somos humilhados, né? Nós somos reduzidos à humilhação. É lugar de humilhação. Às vezes também acaba-se a água, acaba-se o alimento naquele deserto, porque deserto também acaba a providência, irmãos. Mas o Senhor está esperando que nós venhamos clamar o nome dEle, clamar ao Senhor nesse deserto. Clama ao Senhor no seu deserto. Se humilha diante do Senhor, porque também o Senhor tem experiências para você nesse deserto. Ele vai se manifestar para você de uma forma extraordinária. Às vezes o Senhor está te levando a esse deserto para gerar mais intimidade com a tua vida. Aleluia. Mas tem uma promessa na vida de Ismael, onde ele fala que libera a promessa, confirma a promessa, assim como o Senhor, ele quer confirmar a sua promessa, a promessa que ele tem com você, aleluia. Ele fala, abriu Deus os olhos, né? Porque farei dele uma grande nação, confirmando a promessa, aleluia. E no verso 19, abriu-lhe Deus os olhos. Irmãos, peça ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais, para que Ele venha te mostrar aonde tem água, aonde tem provisão de Deus para a tua vida. Aleluia. Abriu-lhe Deus os olhos, abriu os olhos de Agar, aleluia. E viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E ali eles permaneceram vivos, aleluia, naquele deserto. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais, para Deus te mostrar onde tem provisão, aleluia. Porque por mais que tem deserto, por mais que no deserto acaba a provisão, mas o Senhor, Ele mostra um novo poço de água, uma nova provisão, porque essa provisão quem está enviando é o Senhor, aleluia, para a tua vida. É o Senhor que está enviando essa providência, irmãos. E peça ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais para ver essa providência. Porque no deserto também tem providência de Deus. Ele também provê. Aleluia. O seu nome é Jeová Jirê. Deus proverá. Aleluia. Né? Verso 20. Era Deus com um moço que cresceu. Ele cresceu e habitou no deserto. Ele cresceu no deserto. E viveu no deserto, mas foi flecheiro, né? O Senhor tem profissão, o Senhor tem crescimento no deserto, irmãos. Deserto é lugar de crescimento. Por isso que o tema da mensagem é crescendo no deserto. No deserto é lugar que você cresce. Deserto é lugar de experiência com Deus. Pode representar um lugar de humilhação, mas é um lugar de experiência com Deus. Pode acabar a água. Às vezes a água representa a presença de Deus e parece que às vezes você vai orar e não encontra a presença de Deus na sua oração. Não encontra Deus nesse deserto. Parece que acabou a água. Mas o Senhor está te mostrando, abrindo os seus olhos espirituais para você ver aonde tem água, aonde tem a presença. Aleluia. E Deus vai te levar ao lugar da presença. Aleluia. Deus vai te levar ao lugar da presença. Aleluia. Mas por mais, Senhor, eu estou no deserto, mas você vai crescer nesse deserto. Deserto também é lugar de crescimento. Deserto é lugar de providência. E a Bíblia fala que até esposa, até família, o Senhor preparou para Ismael, né? E habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Até uma esposa, uma família. O Senhor deu, né? Preparou ali para Ismael. Então, irmãos, eu não sei o deserto que você está passando. E esse deserto pode representar um lugar de humilhação, mas saiba que nesse deserto você está crescendo.
que nesse deserto você está aprendendo, que nesse deserto vai ter providência, vai ter experiência com Deus. Porque o Senhor nos leva ao deserto para gerar mais intimidade, para gerar testemunho e experiência com Deus. Aleluia. Deserto é lugar de experiência, né? Ore a Deus, ore mais, clame a Ele. Se humilhe diante do Senhor. Porque Deus vai te mostrar providência nesse deserto. Porque Deus vai entrar com providência no seu deserto. Porque Deus, Ele vai mostrar providência. Ali, quando ela foi expulsa do acampamento, representou, além de humilhação, uma rejeição. Abraão nos rejeitou o próprio filho. É isso que passa pela cabeça de Agar. Por isso me mandou embora. Mas o Senhor cuidou de Agar e cuidou de Ismael. Aleluia. Deus está cuidando de você. Está cuidando daquilo que é teu, daquilo que Ele te entregou. Aleluia. E por mais que vocês tenham que atravessar esse deserto, o Senhor garante que está com você em todos os momentos. Se passares pelas águas, não te afogará. Se passares pelo fogo, não te consumirá. O Senhor está contigo, aleluia, em todo o tempo. Recebe essa palavra, irmãos. Recebe essa palavra para edificação. E fala, Senhor, no meu deserto, o que o Senhor quer que eu aprenda, né? O que o Senhor quer que eu faça, me direcione, né? Abra as portas, envia a providência, abre os meus olhos espirituais. Eu quero ter experiência com o Senhor. Eu quero ouvir a sua voz nesse deserto. Eu quero que o Senhor venha gerar em mim mais intimidade com o Senhor, com o teu Espírito Santo. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero ter mais intimidade, quero buscar mais a sua presença. Me dê forças, que eu não venha desfalecer e nem ficar murmurando, e nem perder a fé e a esperança, mas que o Senhor venha fortalecer a minha fé, que o Senhor venha fortalecer a minha esperança, né, para que eu possa ouvir a sua voz, ter experiências contigo nesse deserto, e para poder receber, olhar e ver com os olhos espirituais a sua provisão. Aleluia. Deus tem maná diário para você. É Ele que envia o pão, é Ele que envia o alimento. Aleluia. É Ele que não vai te deixar faltar nada. Aleluia. Assim como Ele cuidou daquele povo que estava lá, naquele deserto, durante 40 anos. A Bíblia fala que os seus calçados, as roupas não se desgastavam. O Senhor estava cuidando dos mínimos detalhes, irmãos. Mas às vezes a gente não consegue ver o cuidado de Deus com a nossa vida. E a gente começa a murmurar, reclamar. Mas o Senhor não quer dessa forma. O Senhor quer que nós passamos a olhar com os olhos espirituais o que Deus está fazendo em nós. Porque em nós Ele está trabalhando dentro de nós. Aleluia. Para depois trabalhar através de nós, né? Então Deus está trabalhando dentro de nós, dentro desse deserto. Ele está trabalhando dentro de você. Aleluia. Ele está fortalecendo a sua fé. Ele está te ensinando a perseverar. Ele está te preparando para guerras maiores. Aleluia. Mas que você vai vencer, porque Ele é contigo. E Ele peleja junto com você. Aleluia. Amém, irmãos? Deixa essa palavra para meditação dos irmãos nessa noite. Recebe essa palavra, aleluia, né? Confia no Senhor, porque Ele está contigo no deserto. Amém? Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.